Salve, galera do canal do Ramex. Galera, é o seguinte, os palmeirenses aí tem que ficar ligado, hein? Eu até coloquei no outro vídeo falando, né, a Leila falando que não vai vender ninguém e tudo mais. Porém, nós sabemos que o mercado está a mil, né? Então já temos uma especulação muito forte do André Hernan, um cara aí super respeitado, né? Ele não é aquele tipo de cara que fica até às vezes implantando, né, algumas notícias de venda e tudo mais. Tem alguns aí que a gente sabe que é complicado. Tem alguns aí que vem com um monte de notícia que não tem nada a ver com realidade, enfim. Mas ele trouxe algo bem interessante sobre a situação do Rony. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. E começa a pegar fogo. A notícia que eu vou trazer aqui para vocês é em relação a um interesse de um clube do Catar no futebol do Rony. Contar um pouco dos bastidores, como é que chegou essa história aí desse clube do Catar no Palmeiras em relação ao desejo, né, as consultas em relação ao Rony. Um intermediário que, claro, tem um trânsito muito grande lá no futebol árabe, né, no futebol do Catar, recebeu um contato ali, ó, a gente quer olhar o Rony e tudo mais, e esse intermediário foi até o Palmeiras falar do interesse, né, falar do interesse desse clube no Rony. E aí começa uma consulta ali, consulta aqui, aquela coisa toda. O Palmeiras, evidentemente, deixa muito claro que não tem interesse em se desfazer do seu elenco, né? A gente já trouxe essa informação aqui no canal, de que um dos desafios do Palmeiras nessa janela é manter o seu elenco atual a pedido da presidente Leila, a pedido do Abel Ferreira, e que não iria tão forte assim no mercado. Você vê que já começa a ter um assédio pelos jogadores do Palmeiras. E o Rony agora é a bola da vez nesse clube do Catar. Em relação à oferta, em relação à possibilidade de proposta, o que eu pude apurar, ainda não há uma proposta oficial, ainda não há um contato entre clubes, está tudo ainda na base do intermediário, né, que foi solicitado ali para fazer a aproximação entre os clubes. Até o final da outra semana, a gente pode ter um começo de conversa, uma abertura de conversas, porque o clube analisa, o clube faz sondagens, não é só o Rony que está na mira deles, outros jogadores também estão, e tem também a questão do valor da proposta. Pelo que eu pude apurar, essa proposta pode chegar a mais de 20 milhões de euros, ou seja, seria um valor absurdo, alto, os árabes pagam, né? Esse clube do Catar teria muitas condições de pagar esse valor, acima de 20 milhões de euros, pelo Rony, que é um jogador que, claro, evidentemente tem todo o destaque no futebol brasileiro hoje, convocado para a seleção brasileira, e seria uma questão do Palmeiras avaliar se vale a pena a venda ou não. Num primeiro momento, o Palmeiras disse que não vai negociar, mas se os valores forem aumentando, e a ideia é essa, né? Pelo menos essa ideia do clube do Catar chegar já com uma proposta inicial e a proposta final, começando por 20 milhões de euros, podendo bater até 23, 25 milhões de euros, é um valor alto, é um valor absurdamente alto, né? Em relação, se a gente fizer aqui o câmbio com o real, para um jogador que, claro, é valorizado, que é importante, que é o camisa 10, que é o cara que faz os gols, mas é um valor que pode balançar. E aí é uma questão muito do Palmeiras entender se vale a pena vender ou não. Então, esse cenário está se desenhando, não é algo que está já acontecendo, mas a ideia de quem está ali nos bastidores fazendo essa aproximação entre os clubes é trazer já números prontos. Olha, conversa inicial aqui e ela pode terminar aqui. Galera, um valor assim alto, muito alto. O Rony hoje ele tem um destaque muito grande na equipe do Palmeiras, jogador de seleção brasileira. Inclusive está lá servindo a seleção, um valor que pode balançar sim, tanto o clube como o jogador. O Rony já está próximo aí de completar acho que 29 anos, então chegando nesse valor aí de 25 milhões de euros, vai ser aí uma venda muito grande, acho que daria ali cerca de 125 milhões de reais. Aí vai depender muito do Rony também. Aí nós temos que falar algumas coisas. O Palmeiras tem 50% do passe do Rony. Hoje 50% do passe do Rony é do Palmeiras. 20% parece que é dele. E os outros 30% aí dos empresários e tudo mais. O Palmeiras então teria ali cerca de, se ele for vendido a 25 milhões de euros, teria cerca ali de 60 e poucos milhões de reais. Hoje, com esse valor, o Palmeiras contrataria um jogador
para entregar o que o Rony entrega? Contrataria um jogador pronto para assumir a função dele, tanto no ataque quanto na defesa, porque a gente sabe que ele é um cara que ataca, defende, corre, volta. A gente sabe que ele é maluco, ele está em todos os lugares do campo. Nós encontraríamos alguém com essas características pronto para assumir essa função? Sinceramente, eu acho difícil. Nós pagamos aí, acho que um pouco mais de 50 milhões de reais no Arthur, mas era um jogador que já era conhecido e tudo mais. Para o lugar do Rony, para fazer essa função da maneira que ele faz, difícil de conseguir. Eu sei que o Abel não aprovaria essa venda de jeito nenhum. Acho que o Abel endoidaria sem o Rony. Ele já declarou que ama o Rony. Então vai depender muito mesmo do Rony, dele querer ir ou não. Eu creio que ele vai ter que avaliar. Vale a pena? Financeiramente, com certeza deve valer a pena. E olha, esses valores aqui, os caras pagam, viu? Essa galera da Arábia aí, a galera tem dinheiro e chega forte mesmo. Então ele vai ter que analisar se ele tem mais algum plano referente a futebol, conquistas, seleção e tudo mais. Ele talvez recuse, porque vai para a Arábia, praticamente vai só para ganhar dinheiro, não tem ali tanta notoriedade assim. Mas se ele entender que, poxa, já fiz uma boa carreira, já conquistei o que tinha que ser conquistado, agora eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, já estou daqui a pouco caminhando para a parte final da minha carreira. Por mais que ele seja um jogador que se cuide muito, eu creio que ele vai ter aí uma vida longa ainda como jogador, porém, são propostas que talvez não apareçam lá na frente novamente. E aí vai ficar essa incógnita, né? Será que vai? Será que não vai? Você aceitaria ou não? Enfim. Então eu deixo essa pergunta no ar para você que é palmeirense, ou até você que não é palmeirense. Você venderia o Rony por esse valor? 25 milhões de euros? Um valor interessante, porém o Palmeiras só tem 50% desse valor. Sempre é bom ressaltar. E isso é só o começo, galera. Com certeza vamos ter propostas por outros jogadores também. Então a gente tem que ficar muito ligado, porque a galera vai vir forte aí para tentar tirar jogadores do Palmeiras. E vamos torcer para que a diretoria consiga fazer o que eles têm planejado, que é manter o máximo de jogadores, principalmente a galera aí que é titular nesse time, não ter baixas, né? Porque é bem complicado a reposição para esse nível que o Palmeiras joga hoje. É muito difícil. Impossível não, mas muito difícil de você conseguir. E galera, é isso aí, essa especulação eu achei bem interessante trazer, porque tem que levantar esse debate aí, cara. Tem uma galera que venderia, outros não, enfim. Então conto com o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Estamos quase atingindo nossa meta de 2.000 inscritos e é muito importante a sua participação, tá certo? Forte abraço do Ramex, tamo junto e é nóis.